Retornando de férias hoje, dia 1º. É muito bom poder estar com vocês, adorando a Deus, louvando nosso Senhor juntos. Estava com muita saudade de vocês. Às vezes, quando a gente está de férias, o pastor normalmente visita outras igrejas. Porque se a gente vier para a nossa, a gente vai querer estar trabalhando, né? Então, foi um tempo muito revigorante, muito bom. E, enfim, foi muito bom também sentir até saudade dos irmãos, né? Isso demonstra, enfim, o quanto a gente ama uns aos outros, o quanto que essa igreja está caminhando rumo aí, de fato, aquilo que Deus espera de nós, né? Então, muito bom esse momento. Eu agradeço vocês por isso, pela igreja promover momentos que cuidam dos pastores, que abençoam tanto as nossas vidas. Muito obrigado por isso, tá? E hoje, em especial, a gente vai dar continuidade em um assunto que a gente está tratando ao longo do ano. Qual é o tema geral? A Aniela está por dentro. Ame a sua igreja. Então, a gente tem tratado de subtemas referentes a esse assunto. E o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto que eu estava até conversando com o Samuel Lucas, que veio que a gente puxa a sardinha para o nosso lado. É sobre honrar a liderança. Então, a gente vai aprender sobre esse assunto, como Deus quer que nós, como comunidade, venhamos tratar os líderes, aqueles que pastoreiam e cuidam do povo de Deus. E aí nós iremos dar continuidade nesse assunto sobre amar a igreja do Senhor, em especial sobre honrar a liderança que o próprio Deus constituiu. Para isso, caras, para que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Deixa aberto aí a partir do versículo 1. E eu gostaria de considerar com vocês que a gente vive em um tempo onde falar sobre liderança é algo às vezes pesado. Muitas vezes a gente vê os líderes de maneira negativa. Quando a gente fala, por exemplo, de políticos, a gente já fala com aquele sentimento já um pezinho para trás. Quando a gente fala, por exemplo, da liderança do lar, da liderança do dia a dia nas instituições, nas escolas, a gente observa o quanto que a nossa geração está desprezando a liderança. A gente abre a televisão, vê no noticiário crianças batendo nas professoras em sala de aula. A gente vai em casa e vê os filhos mandando nos pais. Os filhos batendo no rosto dos pais. A gente vai em qualquer ambiente e a gente observa essa distorção. As coisas perderam um valor. Os homens agora desprezam as autoridades, a liderança, e isso, infelizmente, está também desaguando dentro da igreja. Eu até entendo por um lado. A gente consegue observar que existem muitos maus líderes, pessoas más, que desprezam a Deus, a sua palavra, e, consequentemente, são líderes infiéis. Assim também como dentro da própria comunidade, dentro da igreja. A palavra de Deus já nos ensinava a respeito disso, já nos ensina sobre isso. Quando a gente olha, por exemplo, dos reis, existiram mais reis bons ou reis ruins? Ruins. No entanto, nós não podemos desprezar que ainda existiram reis bons, reis fiéis, reis que honraram a Deus. Então, toda a igreja ela precisa aprender sobre esse assunto. Ela precisa entender que dentro da comunidade também existe uma liderança local que o próprio Deus constituiu. E que toda a igreja precisa ser humilde, precisa entender que existe um pastor auxiliar sob a ordem do Supremo Pastor. E aí, nesse sentido, irmãos, eu não sei se vocês que estão aqui hoje vão continuar nessa igreja. Eu não sei se vocês estão aqui hoje, são de outras igrejas, já sei que tem alguns que nos visitam, mas eu gostaria de deixar claro para vocês. O que nós devemos esperar de uma liderança? Qual é a postura, o caráter? Como é que esses líderes têm que ser para poder estar, de fato, liderando o povo de Deus? Essa é uma primeira questão que eu quero responder com vocês aqui nessa noite. Uma segunda questão é, como é que nós devemos tratar esses líderes? Porque é um grande fato, e eu vou deixar essa introdução um pouco mais longa hoje, porque eu entendo que isso aqui é importante a gente falar e frisar. A gente conseguiu observar agora um exemplo público do Rodolfo Abrantes, comentando a respeito da igreja dele de 2013, de uma liderança que de alguma forma tentava controlar a vida dele, definir como é que ele e a esposa dele tinham que ser. E aí a gente consegue ver esses exemplos públicos difamando a igreja local. Então é importante nós, como comunidade, estarmos atentos e por dentro de como a palavra de Deus define como tem que ser uma liderança. Para que a gente não seja dominados por maus líderes, para que a gente possa proteger o rebanho de Deus e para que também nós venhamos nos comportar conforme Deus quer e não conforme homens querem. Porque a igreja não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja é de Deus, é do Cristo que a comprou com o seu próprio sangue.
Então requer de nós, igreja local, que nós saibamos as responsabilidades dos líderes e como nós, como membros da igreja local, devemos nos comportar diante dessa liderança. E aí deixa eu guardar, ou deixa eu frisar uma palavra-chave que eu quero que você guarde no seu coração durante todo esse sermão. Humildade. Humildade é a palavra-chave, tá? Então vamos orar novamente, pedir a graça de Deus nesse momento. E eu gostaria de dar continuidade aqui, vendo o que o apóstolo Pedro nos ensina na sua epístola. Vamos orar novamente, vamos clamar pela graça do nosso Senhor. Nosso Deus, como é bom estarmos em torno da Tua palavra, como é bom nos reunir para aprender mais sobre Ti. Sabemos que esse culto não é a respeito de nós, é a respeito do Senhor. Temos o privilégio de abrir a Tua palavra e aprender mais sobre Ti, estarmos em comunhão. Sabemos que isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Nós oramos para que o Senhor nos ajude a sermos ouvintes nessa noite, mas muito mais que isso, a sermos também praticantes. Que possamos estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que possamos ter um coração submisso, coração pronto para ouvir, pronto para praticar aquilo que o Senhor ensina na Tua palavra, para Teu próprio louvor e glória. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Então deixa eu contextualizar vocês rapidamente nessa epístola aqui de 1 Pedro. Pedro está escrevendo para um público onde está sendo perseguido e está sofrendo ali por Nero. Então muitos irmãos estavam passando por dificuldades, por aflição. E aí ele vai dar instruções de como eles devem caminhar. E em especial tem algo que Pedro frisa constantemente nessa carta, que é a ideia de olhar, por exemplo, de Cristo. Assim como Cristo sofreu, assim como Cristo passou pelas dificuldades, eles também iriam passar. E eles deveriam imitar o Senhor Jesus Cristo em meio a essas lutas e dificuldades. E aí a gente chega no capítulo 5 e ele vai começar a dar algumas instruções gerais para esses irmãos. Por que Pedro está dando essas instruções gerais, que é um ponto muito importante para nós como comunidade? É que essas instruções finais, elas visam encorajar e preservar a unidade em meio à perseguição lá de Nero. Então, irmãos, durante o caminhar da igreja, vai vir várias dificuldades que vão tentar destruir a unidade da comunidade. E aí Pedro tem isso em mente. E ele quer ensinar para os irmãos como eles devem lidar com essas dificuldades para que eles permaneçam unidos. Para que eles saibam passar por aquelas dores e aquelas dificuldades de modo que glorifica a Deus. Então, o que Pedro está nos ensinando é muito pertinente para nós ainda hoje. A palavra do próprio Deus, e ele quer que a gente continue vivendo assim. Cuidando, sendo submissos e servindo uns aos outros, como ele vai nos ensinar aqui nessa perícope, nessa noite. Então, eu vou frisar apenas do versículo 1 até o versículo 5, onde ele vai nos dar a instrução a respeito da liderança, de como os líderes têm que ser. Então, a primeira pergunta: o que você deve esperar de uma liderança? Antes disso, eu gostaria de definir o que é ser um líder fiel. Não vou ser tão expositivo. Vou tentar traçar os principais pontos que Pedro trata aqui nessa noite. Então, antes de chegar nesses pontos que ele comenta, eu gostaria de lembrar e frisar para vocês que ser um líder fiel é servir de boa vontade. É servir em santidade e humildade. É muito interessante, 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 7, quando Paulo ele vai destrinchar qual deve ser a característica de um pastor. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja. E ele vai dizer, aqueles que desejam, eles têm que ser assim, assim, irrepreensíveis, marido de uma só mulher, hospitaleiro. E ele vai traçando várias características de como esse pastor daquela comunidade tem que ser. E sabe o que é o mais interessante? É que Paulo, ele descreve muito mais a respeito de qualidades do que habilidades. Paulo está muito mais preocupado a respeito de quem aquele pastor é, como homem, como servo, diante da sociedade, diante da igreja, diante da sua família, como ele tem que ser para poder de fato ser pastor. Então, um líder fiel é aquele cara que é santo, é um homem piedoso, é um homem que você olha e você consegue identificar que ele é alguém que teme a Deus, que ama a Deus. Então essa é uma característica fundamental que Paulo ele destaca aqui em 1 Timóteo capítulo 3 a respeito da liderança. E uma segunda qualidade é a ideia da humildade. A gente tem que lembrar que o líder dentro da comunidade, ele é alguém que está ali pronto para servir e não para ser servido. E aí isso já vai destoar um pouco da ideia de como os líderes nas igrejas aí, eu não gosto nem de chamar de igreja, mas nesses locais onde se reúnem e se chamam igreja, estão liderando.
Eu entendo que até muitos deles começaram com a motivação certa, do jeito certo, mas foram deixando os desejos pecaminosos dominarem o coração deles. E aí foram se tornando líderes que não estão prontos para servir, mas líderes que estão prontos para serem servidos. E aí a gente consegue observar através do exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o Rei do Universo, Deus do Universo. Ele desce para servir pecadores como eu e você, irmãos. Hoje no meu devocional, li João capítulo 13, foi muito pertinente ao que a gente vai falar aqui nessa noite. O próprio Cristo. O texto destaca, não vai dar para a gente ver aqui, mas o texto destaca que Jesus, tendo toda a autoridade, toda a glória, ele estava indo para o céu, assentar no seu trono de glória. O texto destaca isso em João capítulo 13. E aí o texto diz que Jesus pegou uma toalha, amarrou sobre a sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, o seu patrão no seu trabalho, alguém de importância suprema, fazendo isso com você. Não dá. E a gente está falando de um nível humano, de pessoas pecadoras, como eu e você. Imagina o Rei do Universo fazendo isso com pecadores como nós, irmãos. Então, em Cristo, nós temos um exemplo do que é ser um líder fiel. É alguém que é santo, mas é alguém também que é servo. Alguém que está sempre pronto para servir. Isso não significa. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, com utopias, com falsas esperanças em um líder. Tem gente que fica esperando que o líder seja como um coach. Esteja ali direto do seu lado, vamos lá, você vai conseguir, vamos lá. Aquele cara que está ali como um coach na sua vida. Outros vão dizer que o líder tem que ser como um general, aquele cara dominador, firme, sério, não se envolve com muitas pessoas. E aí a gente vai deixando com que os conceitos seculares do mundo moldem a nossa cosmovisão de como tem que ser um líder. E aí nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus para que possamos lembrar dessa definição que nós aqui sabemos muito bem e relembrarmos a respeito dos deveres e do papel de um líder. O líder não é um CEO. Se bem que hoje em dia ele tem que liderar um bocado de coisa ao mesmo tempo. Mas ele não é um CEO. Ele é muito mais que isso. Ele está aqui pronto para servir e amar a sua comunidade. Portanto, o que nós devemos esperar de uma liderança? Acompanhe comigo o versículo 1 do capítulo 5 de 1 Pedro. Ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então, ele está se dirigindo especialmente para esse grupo, que são os presbíteros. Essa palavra aqui, presbítero, ela significa alguém que é mais velho, tá? No entanto, aqui nessa passagem, não está se referindo a uma característica de uma pessoa mais velha. Está se caracterizando aqui, ou está se definindo, está se referindo, digo melhor, a uma posição, tá? Então, vocês podem perceber que ao longo da Bíblia, a palavra presbítero, bispo, pastor, são palavras intercambiáveis. Elas sempre estão se referindo à mesma pessoa, que no caso é o pastor da comunidade, o líder da comunidade. E eu quero que vocês percebam algo muito interessante aqui nessa palavra. Essa palavra aqui está no singular ou no plural? No início aqui. Rogo-vos, pois, aos... Está no plural. E aí ele vai continuar dizendo que há entre vós, ou seja, está se referindo especialmente para aquela comunidade local. Presbítero como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Então, Pedro está falando a respeito das características dele como apóstolo e ele demonstra que também é presbítero junto com esses irmãos. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês? O primeiro ponto importante que a gente tem que esperar dentro de uma igreja local, da liderança, é que haja um presbitério local e um presbitério plural. Ok? É importante que haja mais de um pastor na comunidade. Quando você centraliza o poder em uma pessoa, aquilo ali se torna talvez um motivo de glória para aquele pastor em si. Você pode perceber quando a igreja é assim, quando alguém fala ou comenta sobre essa igreja, a primeira coisa que as pessoas falam não é a respeito do amor da comunidade, do serviço da comunidade. Olha, aqueles irmãos ali são bem dedicados. A primeira coisa em que essas igrejas que têm maus líderes ou líderes infiéis comentam é a respeito dos líderes delas. Ah, lá na minha igreja é o pastor tal, ele é assim, assim, assim. Eles idolatram a figura do pastor, tratando eles como os deuses. E esse é um problema desse tipo de governo, que a gente chama na teologia de governo episcopal, onde apenas um lidera e toma as decisões de toda a igreja.
O outro tipo de governo que a gente vê nas escrituras é o presbitério local, onde um conjunto de pastores, como acontece na igreja presbiteriana, eles tomam essas decisões da comunidade. E a comunidade ela vai participar apenas daquelas questões de excomunhão, ou aquela ideia de expulsar ou disciplinar os irmãos, ou receber novos pastores. E aí todas as outras decisões da comunidade acontecem lá junto com esse presbitério. Aqui na nossa comunidade nós seguimos essa ideia de pluralidade, vários presbíteros, vários pastores, mas também juntamente com isso um governo congregacional. Então, a liderança ela vem e filtra essas decisões, como acontece lá em Atos, é um exemplo ótimo a respeito disso. Filtra, define biblicamente como Deus espera que as coisas sejam, e aí a congregação ela toma essas decisões em uma assembleia local, tá? Então, só para vocês ficarem por dentro do tipo de governo que a gente tem que estar observando quando você for tomar a decisão de ir para uma igreja ou na sua própria igreja local. Como é que as coisas são decididas? Como é que as coisas acontecem? Lembra do ponto-chave. Pedro está ensinando sobre algo que é para preservar a unidade. Nós precisamos compreender muito bem isso para que a igreja ela permaneça firme, sólida, fundamentada na palavra, para que a gente não corra para exemplos negativos e aí a igreja, consequentemente, vai ser destruída por conta disso. Vocês podem observar essas igrejas que seguem esse tipo de governo, por exemplo, episcopal. É um domínio sobre as pessoas. Eles dominam as pessoas. As pessoas idolatram o pastor. Não é um culto a Deus, é um culto aos homens. Por isso que, se um dia você tiver que ir para uma outra igreja local, se prover a Deus que você vá servir em outro local, observe isso. Que tipo de liderança é essa igreja que tem? Que tipo de homens estão liderando essa comunidade e essa igreja local? Então, nesse sentido, Pedro aqui já nos instrui de forma indireta que a liderança ela tem que ser esse presbitério plural, juntamente com o congregacional, mas aqui não está descrito claramente aqui, mas nós podemos observar em Atos e outros textos da palavra de Deus. O ponto, irmãos, é independente do estilo de governo de uma igreja, o objetivo é que os pastores trabalhem juntos em prol do rebanho e para que as ovelhas sejam habilitadas a cuidar e amar uns aos outros. Essa é a função do pastor. Ele vai ter esse cuidado pessoal para ensinar a comunidade como ela deve servir e amar uns aos outros. E como eles devem cuidar uns dos outros. É o que Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 5. E agora Pedro vai destacar pelo menos 3 aspectos a respeito da tarefa ou das atividades de um pastor que nós temos que estar por dentro para observar. E talvez seja alguém aqui entre nós que anseia pelo ministério pastoral. Tem o desejo de ser pastor. E aí nós podemos observar aqui com esse texto sobre como é que um pastor tem que ser. O que é que Deus espera de você, caso seja um desejo do seu coração. Olha comigo o versículo 2. A tarefa do pastor. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Esse aqui é um primeiro papel importantíssimo do pastor. Essa figura de pastor, ovelhas, é uma analogia muito legal que a gente consegue observar nas escrituras, que traz essa ideia de alguém que está se doando por uma pessoa. A ideia é trazer essa ideia de uma visão de serviço, de alimentar, de cuidar, de liderar uma ovelha. E algo interessante que nós temos que destacar aqui é que esse rebanho que Deus deu para esse pastor é um rebanho que é de quem, irmãos? De Deus. É um rebanho que é comprado pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. O pastor que lidera, então, aquele líder fiel, aquele líder que ama a sua comunidade, ele compreende que não é o seu povo, no sentido último. Eu sei que tem essa ideia do sentido pessoal, minhas ovelhas, que eu amo, que eu cuido, que eu me sacrifico por elas. Estou falando naquele sentido último de dominar, de mandar, de definir como as coisas têm que ser e têm que acontecer. Se você vai em uma comunidade e você observa um líder que tem que definir com quem você tem que namorar, aonde você tem que trabalhar, o cara quer definir cada passo que você vai dar. Quando ele quer ser um definidor, diferente de conselheiro, tá? Ele quer ser um definidor da sua vida, fuja desse local. Se ele está querendo dominar a sua vida em vez de cuidar da sua vida, fuja desse local. Nós vemos hoje líderes distantes, pastores de gabinete, que
de alguma forma, eles não fazem parte do dia a dia do povo de Deus. Parece que quando você entra dentro da igreja, ou quando você vai participar de um culto, aquele pastor está distante. Ele não está no meio da comunidade, como a gente costuma falar, que ele não tem cheiro de ovelha. Ele não se faz presente. Ele não está aqui, olha aí, meu irmão, estou aqui. E aí, está tudo bem? Está presente de alguma coisa? Aqui, irmãos, uma outra utopia que a gente tem que tomar cuidado com as falsas expectativas é que um pastor ele não tem que estar diretamente no teu pé, constantemente. Aí, tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Não é isso, tá? O pastor não tem que estar ali, direto ali. Ele tem que estar se tornando acessível. Imagine hoje na nossa igreja tem mais de 200 pessoas contando com membros e congregados. Imagina eu, pastor Clesiano, pastor Vladimir, Thales também, agora que está em treinamento para ser um dos nossos pastores, a gente falar com 200 pessoas todos os dias. Isso é possível? Não é possível. Imagina também outro exemplo. Os irmãos vão tendo dificuldades diversas. E vão chegando essas dificuldades até os pastores. Imagina eles só um pastor para cuidar de 200 pessoas. Isso era possível? Quase impossível. Vou dizer que é impossível porque tem pastor que se dedica para tentar fazer isso. Então, dependendo da comunidade, vai ter um estilo para que haja esse pastoreio. E aí você tem que tomar cuidado com suas falsas expectativas. De uma ideia de um pastor que tem que estar no teu pé direto. Não. A ideia de um pastor bíblico é alguém que está pronto para te servir. Se você o procura, ele também tem que estar pronto a te ajudar. Agora, se ele é um pastor que te distancia, que não quer papo contigo, aquele pastor que a gente vai em algumas igrejas, e para chegar até o pastor, você tem que passar por A, B, C, D, F, G, H, I, J, até chegar lá no pastor. Isso não é um exemplo bíblico de pastoreio. Um exemplo legal que eu tenho aqui em mente é a igreja do John MacArthur, que tem, se não me engano, uns 1000 membros, né, Thales? Enfim, é uma quantidade exorbitante aí de pessoas. E aí, como é que o John MacArthur faz? Ele tem um conjunto, um ministério de presbíteros, né, uma pluralidade de presbíteros. Ele pastoreia os presbíteros e os presbíteros pastoreiam as ovelhas. Lembrando que esses termos são intercambiáveis, tá? Presbítero, pastor e bispo. Mas, claro, ele está sempre lá, no meio da comunidade, mas é impossível para ele cuidar individualmente de cada irmão. Então, ele vai procurando formas de ser um pastor que está cuidando, que está amando. E aí eu quero deixar essa dica para você nesse sentido. Você está precisando de algo? Está precisando de ajuda? Procure. Procure. Não fique naquela pessoa que fica sentada esperando que as pessoas venham lhe servir. Lembra da palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave do início do humildade. A ideia de humildade, irmãos, envolve essa ideia de que você está sempre pronto para servir e não pronto para ser servido. Eu entendo que o pastor ele tem que estar sempre pronto para servir e amar e se doar, é o que Jesus diz em João capítulo 10. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se doa pelas suas ovelhas, ele ora pelas suas ovelhas, ele chora, ele ama, ele cuida delas. Ele faz tudo isso. Mas eu entendo, irmãos, que da nossa parte, ao sermos pastoreados, nós não devemos estar esperando isso como aquela pessoa que senta na cadeira e agora eu vou esperar meu pastor lavar aqui meus pés, vou esperar aqui meu pastor fazer tal coisa. Não. Pelo contrário. A postura que se espera também da parte dos membros é de uma humildade, de um coração que também está pronto para servir também. Então imagine, todos nós tendo esse pensamento. Cada um de nós tendo essa ideia de serviço, de cuidar, de amar, de se doar uns pelos outros. É dessa forma que Pedro quer ensinar a respeito de como podemos preservar a unidade. Tendo pastores que cuidam, se doam, zelam pelo seu povo, mas ao mesmo tempo, como nós iremos destacar um pouco mais à frente, uma igreja também humilde, está sempre pronta para servir, se doar e cuidar também uns dos outros. Então vimos a tarefa do pastor, que é pastorear, ensinar, cuidar, se doar em prol das suas ovelhas. E aí uma segunda característica que Pedro vai destacar aqui é a respeito do coração do pastor. Olha comigo o versículo 2 até o versículo 3. A partezinha B. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes,
tornando-vos modelos do rebanho. Aqui é muito interessante, irmãos, porque Pedro dá ênfase aqui no coração do pastor. Qual o tipo de coração que esse pastor tem que ter para servir a comunidade? O que a gente tem que observar? Quais são as características que devem destacar nos nossos olhos como comunidade nesses líderes? E mais que isso, coisas que nós devemos estar ajudando os nossos pastores a serem, a continuarem perseverando nessa função que Deus está estabelecendo para eles. Então, o primeiro ponto é que esse pastor não deve servir por obrigação. Não deve ser algo forçado. Como se ele fosse fazer uma visita, ele, poxa vida, eu vou ter que visitar a Lele hoje. Ixi, mano, tem aquela pregação que eu tenho que fazer. Vixe, tem aquele aconselhamento e vai ser pesado. Tudo para ele parece ser uma obrigação. Ele não faz isso de boa vontade. O John MacArthur comenta, para ele, aqui essa palavra pode dar uma ideia de preguiça. O pastor não pode ser alguém preguiçoso. Porque é uma grande verdade, irmãos, que o pastor tem muitas atividades. Muitas. O pastor ele tem que cuidar da vida dele, devocional. Ele tem que estudar a palavra constantemente. E como tem muita coisa para estudar, né, Thales? Como tem. O pastor ele tem que cuidar da sua esposa e dos seus filhos, caso tenha. O pastor tem que cuidar dos irmãos da igreja local, fazendo aconselhamentos e vendo se está tudo bem. O pastor tem que continuar fazendo, sei lá, mestrado ou estudando alguma coisa do tipo para cuidar da igreja local. O pastor tem que estar por dentro de quase todos os ministérios que estão acontecendo. Então, imagine essas várias atribuições em cima de uma pessoa. Imagine o peso da responsabilidade, porque todas essas atividades, irmãos, você está sempre lidando com coisas muito pesadas, com responsabilidades muito pesadas. E aí, John MacArthur vai dizer que o pastor ele não pode ser, nesse sentido, preguiçoso, porque ele tem muita coisa para fazer. Certo? O pastor disse uma vez que um pastor ele deve ser como um malabarista. Você já viu aquele malabarista que pega vários pratinhos, coloca vários pauzinhos, ele vai rodando e vai mantendo todos eles rodando? Pronto. É como se cada vida do pastor, cada área da vida do pastor fosse um pratinho desse. Tem a família dele, ele gira para que as coisas continuem acontecendo. Tem um ministério, ele gira. A vida pessoal dele com Deus, cuidado com o corpo, cuidado com a vida, ele está girando aqui. Aí tem o povo de Deus, a igreja do Senhor, ele girando aqui. Aí uma área começa a dar aquela cambaleada. Um prato começa a querer parar de rodar. Aí ele vai lá e dá atenção a isso. O outro começa, aí ele vai lá dar atenção a outra coisa. E ele vai fazendo várias coisas simultaneamente. Várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que um pastor ele não pode ser preguiçoso. Tem que ser alguém dedicado. Alguém pronto para servir. Alguém que ama a palavra de Deus, está pronto para estudar, se aprofundar, conhecer e vivenciar a palavra de Deus. O nome do meu filho é Esdras. A ideia é que eu gostaria que ele guardasse isso no coração dele. Eu queria que ele fosse como Esdras. Alguém dedicado a conhecer a palavra de Deus, praticar e ensinar a outros. Essa basicamente é a atribuição de um pastor. É isso que um pastor ele é chamado a ser e a fazer. Amar a Deus, obedecer a Deus e ajudar a outros a fazer a mesma coisa, obedecendo e amando a Deus. E aí a gente vê, irmãos, infelizmente, que muitos líderes não têm essa motivação no coração. São preguiçosos, ou a motivação deles é como Pedro destaca aqui, ó. Olha a continuação. Não devem servir por ganância, mas de boa vontade. Ou seja, os motivos pela qual um pastor ele serve na igreja não deve ser jamais um motivo pecaminoso de querer ser rico, de querer ser dominado ou querer ter riquezas. E aí, irmãos, essa é uma coisa que a gente tem que orar pelos nossos pastores e estar sempre cuidando também deles. Porque as mesmas tentações que vocês sofrem, todos os pastores também sofrem. Isso é uma tentação nossa, de olhar para o dinheiro e querer riqueza. É uma luta que cada um de nós temos no nosso coração. Spurgeon, comentando sobre as grandes tentações do pastor, ele comenta a respeito disso, que elas são dinheiro, poder ou sexo, intimidade sexual. E a gente vê isso, irmãos, no nosso contexto de igrejas aí afora. Pastores dominados pelo desejo de serem ricos, dominados pelo desejo de quererem serem poderosos, dominarem sobre as pessoas. Isso é muito comum. A gente vê casos de pastores caindo em adultério
pornografia, imoralidade. Então percebe, irmãos, que é uma tarefa pesada. E é esperado um coração íntegro. Um coração que está ali para servir não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ele deve estar sempre pronto para se doar pelo seu povo, para cuidar do seu povo, independente do retorno do seu povo, independente do retorno da sua igreja. Não estou dizendo com isso que a igreja não tem a responsabilidade de cuidar fisicamente do pastor da igreja. Paulo vai tratar a respeito disso em um outro texto. Mas o que eu estou querendo dizer é que o pastor não deve ter isso como motivação. Não deve ter isso como desejo no seu coração. Vou pastorear para poder ser rico, para poder ter influência, para poder ter poder, para poder ter dinheiro. Isso tudo é algo que desonra a Deus. E nós jamais podemos fazer parte de uma igreja assim. Se um dia, irmãos, vocês observarem isso na liderança de vocês, não pense duas vezes, vão embora. Não pense duas vezes. Se um dia que o pastor Clésinho pregar em Malaquias, dizer que se você não dizimar, o gafanhoto vai comer todos os seus frutos, vai embora da igreja. Sem medo. Eu, o pastor Clésiano, o pastor Vladimir, não importa. Vá sem medo. Se a igreja perder o rumo, o propósito, a finalidade de servir e glorificar a Deus, de ter um povo que ama a Deus, de uma liderança que é modelo para a comunidade, que ama o reino de Deus, vá embora. Não permaneça nessa igreja, quer seja aqui, ali ou em qualquer outro lugar. Foque sempre na honra de Deus. E por fim, os pastores não devem servir como dominadores do que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. A ideia é que o pastor deve ser um exemplo de humildade. De alguém que está sempre pronto para servir, não importa o que seja. Não importa o que tem que fazer. Um coração pronto para amar, servir, se doar. Ele não deve ser um dominador, a ideia de um cara autoritário, que quer mandar na vida dos irmãos e definir cada decisão da vida dos irmãos. Não. O pastor, ele é um modelo. Quando você olha para o seu pastor, ele deve ser alguém que você observa como um exemplo de piedade, um exemplo de alguém que ama a Deus, a sua igreja, a sua família, e que você pode dizer, eu posso imitar o meu pastor. É uma vida entregue, é uma vida aberta, exposta. Eu sou isso aqui. Vocês podem me ver como eu sou em casa e é a mesma coisa que eu sou na igreja. A ideia é que você possa ver no pastor um exemplo, um modelo para seguir e imitar. Alguém que não somente te ensina no púlpito, mas é alguém também que vive o que te ensina no dia a dia dele. Você pode ver isso com a vida dele, com um exemplo dele. Então é muito importante a gente ter essas características em mente quando falamos da submissão. Porque Pedro ele exige uma submissão a esses tipos de pastores. Pastores que estão sempre prontos a se doarem, a amarem, a cuidarem de vocês. Se você está diante de um pastor que não está se importando assim com você, você não deve submissão a ele. Você simplesmente sai. Não fica ali debaixo dessa autoridade, como aconteceu com o Rodolfo Abrantes, com sua esposa, um exemplo público, por isso que eu estou comentando aqui com vocês. Saia. Não difame, não fale mal, só vá. Sem problema nenhum. Foque no reino, foque em Deus. E aí Pedro vai destacar agora a recompensa desse pastor no versículo 3. Ou digo melhor, desculpa, o versículo 4, onde ele diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O pastor ele deve estar sempre de olho, irmãos, em Cristo. O pastor ele deve estar sempre de olho na glória do nosso Senhor Jesus. Olhando e ansiando pela vida dele. A boca do seu pastor deve proferir palavras que envolvem Cristo e a sua glória. A glória do nosso Rei Jesus. Se não é isso que sai da boca dele, se não é esse o fundamento da vida dele, saia de lá também. Ele deve ter sempre em mente a graça e a obra do Senhor Jesus Cristo, assim como cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E aí chega a grande pergunta. Qual deve ser, nesse sentido, a nossa atitude para com os nossos pastores? Nós entendemos agora qual é a função do pastor, como é que ele tem que ser, a tarefa dele, que é pastorear o rebanho de Deus, o coração que ele tem que ter, a mentalidade que ele tem que ter, um olhar para Cristo, fixar no Senhor Jesus. E nós chegamos no último ponto. Qual deve ser, portanto, a sua atitude diante
de um desses pastores, pensando sempre no termo plural, qual deve ser sua atitude? Olhe comigo o versículo 5 de 1 Pedro ainda. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrocinem o trato de uns com os outros, cingivos todos, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Os pastores que se empenham para viver conforme a descrição que Pedro acabou de fazer, são esses tipos de pastores que você deve se submeter. É interessante aqui que Pedro ele se dirige especialmente para quem, irmãos? Para os jovens. Porque são os jovens que normalmente demonstram esse coração insubmisso. Aqueles irmãos que são mais maduros, que já caminharam na comunidade, eles entendem, como o autor da carta aos Hebreus fala no capítulo 13, que o seu pastor ele vela por sua alma como alguém que tem que prestar contas com Deus. Ele normalmente tem um coração mais submisso, um coração pronto para ouvir, pronto para aprender, pronto para praticar o que o pastor ensina. Porque normalmente ele já compreende, ele já passou por certas coisas na vida e entende a função do seu pastor e o que o seu pastor tem que fazer com ele. Diferente dos jovens, normalmente são pessoas que estão começando a sua caminhada cristã, têm um coração ainda rebelde, um coração que não escuta com dedicação a palavra de Deus e tem mais dificuldade. Por isso que Pedro se dirige de forma mais direta para os jovens, mas ele tem vista todos os irmãos da comunidade. Ele tem vista que todos têm que ter uma atitude de humildade, uma disposição humilde, pronto para servir e não para ser servido. É esperado isso da parte daqueles que estão vivendo na comunidade. Isso não significa, escute bem, que o seu pastor não vai errar. Que o seu pastor não pode dar um conselho errado para você. Não significa que o pastor da comunidade ou os pastores da comunidade não possam tomar uma decisão errada. Lembra do apóstolo Pedro? Grande apóstolo Pedro. Ele errou e Paulo teve que repreendê-lo em público e teve que chamá-lo ao arrependimento. Lembra dos apóstolos em Atos? Quando eles desprezam as viúvas helenísticas em prol das judias? Eles erraram também. Tiveram que pensar em uma forma de corrigir aquele erro. Então, não significa que o seu pastor ele vai ser alguém inquestionável, ou alguém que não erra, alguém que não falha. Não. O pastor ele vai tomar decisões erradas, ele pode falhar, mas você tem que observar no coração dele se ele está pronto para lhe ouvir, para aprender também com você, para junto com você aplicar a palavra de Deus no dia a dia. Então, devemos nos submeter a pastores humildes. Isso não significa que essa submissão ela é uma submissão sem questionamentos. Uma submissão sem dúvidas ou sem perguntas para ele a respeito do porquê que ele está guiando a comunidade assim. A liderança ela tem que estar sempre pronta para ouvir o seu povo, a igreja. É um trabalho em conjunto, onde nós trabalhamos juntos em prol do reino. Não é as minhas vontades e nem as suas vontades que têm que ser feitas. É a vontade do nosso rei. Por isso que eu falei um pouco antes a respeito de falsas esperanças na liderança. Porque tem pessoas que chegam nos líderes não para serem aconselhados, mas para ouvirem o que querem. Então, se esse é o seu caso, Deus espera que você seja humilde. Que você escute. Que você se submeta. Olha, irmãos, algo que eu sempre guardei no meu coração desde que eu me converti. Eu aprendi isso com meus avós, mas quando eu fui lendo a palavra de Deus, eu fui observando o quanto que isso é verdade. Algo que eles sempre falaram para mim a respeito de ouvir os mais velhos. Me chamava de Lucas lá em casa. Lucas, sempre escute os mais velhos. Respeite os mais velhos. Quando a gente passava na frente dos adultos assim, que estavam conversando, pode esperar uma tapa da avó, ela usa vários anéis assim, na boca ou em alguma coisa do tipo. Ei, respeito. Tenha respeito. E eu sempre guardei isso no meu coração, irmãos, eu fui aplicando isso na minha vida. Sempre aprendi a se submeter aos meus pastores, às minhas lideranças, a irmãos que eu tenho como referência para mim, que são mais velhos ou que têm uma maturidade maior do que a minha. Ser pastor não significa idade, ser pastor significa maturidade bíblica. É o que Pedro destaca aqui. Sempre guardei isso.
E eu sempre considerei em todas as minhas decisões o que esses irmãos falaram para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles nunca erraram. Eles nunca erraram. Sempre quando eu ia para a multidão de conselheiros, como Provérbios nos ensina a respeito de como tomarmos decisões, e eu escutava deles, eu tinha um caminho todo trilhado. Aí chegavam esses irmãos mais velhos, que eu tinha como referência, e parecia que eles quebravam todo o caminho, refaziam o caminho. Ó, Sandro, eu acredito que esse é o melhor caminho para você seguir. E aí eu ficava chateado, mas eu queria... Tá, beleza. Vou me submeter. E eles nunca erraram, irmãos. Nunca erraram. Sempre me deram conselhos preocupados com o reino. E aí entra a questão de ter um pastor fiel. Ou ter uma liderança, irmãos, fiéis a Deus. Amigos que não estão aí para poder falar o que você quer ouvir. Esses amigos aí nem são amigos. O amigo verdadeiro é aquele que fere. É aquele que é sincero com você. E o pastor ele vai ser assim, irmãos. Os pastores da comunidade vão falar o que você não quer ouvir. Eles vão dizer coisas para você que talvez você não gostaria. Vão querer que você seja guiado por um caminho que você não gostaria de seguir. Mas escutem. Obedeçam. Se o seu pastor está te pedindo para fazer algo, e aqui é um conselho, tá? Você pode seguir outros caminhos que não sejam pecaminosos, nem nada do tipo, irmãos. Aqui é um conselho meu, pessoal, tá? Se um pastor está te guiando por um caminho, é um conselho prático do dia a dia. É um assunto que nem fede nem cheira. Mas ele, meu irmão, segue esse caminho aqui. Meu irmão, tu já pensou no plano A, B, C e D? Rapaz, vê por aqui. Escute. Escute. Escute ele. Porque irmãos que têm uma maturidade bíblica maior do que a nossa, eles vão, consequentemente, ter uma visão melhor a respeito do futuro ou de algo que vai acontecer do que nós. E eu espero muito, irmãos, que nós aqui, como juventude da igreja, tenhamos um coração assim. Porque quando a gente olha para fora da igreja aqui, os ambientes de trabalho que nós, ou muitos aqui estão, escolas, faculdades, nós não vemos isso. Vemos jovens que estão ali prontos para peitar. Quando você olha aquele pessoal que discute na faculdade, não vou citar grupos aqui, né? Mas aquelas meninas, as feministas, elas falam com tanto desrespeito, só falam gritando. E nós, como povo de Deus, não podemos ser assim. Os jovens também não têm um coração servo. Eu estava até conversando com algumas irmãs sobre isso. Não existe mais o cavalheirismo nos homens. Não existe aquela postura de servir dos homens. Aquele coração servo e humilde. Isso é um problema, irmãos. As pessoas não podem nos reconhecer assim. Algo que eu sempre levei no meu coração, seja fiel no pouco. É o que o Senhor espera de nós. Se um dia Ele me colocar sobre muito, provavelmente também você vai ser fiel. Então, nesse sentido, tenha um coração submisso. Tenha um coração humilde. Por mais que aquela palavra, aquele conselho do seu irmão, da liderança da igreja, não vá de acordo com o que você gostaria de ouvir, e aquilo não é pecaminoso, não é contra a palavra de Deus, não é algo que ofende a Deus, rapaz, se submeta. Deus espera que você se submeta. Lembra que esses homens, essa liderança que Deus constituiu sobre você, elas velam por você como alguém que tem que prestar contas com Deus. Como alguém que vai estar diante de Deus e Deus vai, olha, e esse irmão aqui, e esse irmão aqui, e esse irmão aqui, por que você não cuidou deles como deveria cuidar? Por que você não deu esse conselho? Por que você não fez o que Deus mandou você fazer? Por que você temeu a eles? Por que você falou o que iria agradar a eles? O pastor ele é chamado para ter essas funções difíceis. De falar o que você não quer ouvir, de te direcionar por onde você não quer ir. Porque é isso que Cristo nos chama para ser e fazer, irmãos. Carregar a nossa cruz e segui-lo. E o pastor é aquele que está na frente, não como aquele que está pronto para ser servido, mas como aquele que serve como modelo e serve para a comunidade. Está dizendo, irmãos, é por aqui, ó. Venham, é por aqui, ó. Vamos servir o Senhor assim. E aí você pode servi-lo com dedicação, sabendo que ele é um pastor com um coração humilde, pronto para servir e não para ser servido. E aí, deixa eu dar algumas aplicações para vocês, para a gente finalizar esse momento. E lembrando, uma igreja abençoada com pastores fiéis, que buscam servir como Cristo servia. Esses aqui há alguns pontos importantes para a gente considerar. Respeite os pastores de vocês. Rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor,
e vos admoesta. Se você quer ver que a liderança ela é de fato humilde e bíblica, respeite ela. Se você quer ver uma liderança de fato dedicada a ser aquilo que Deus espera que ela seja, submeta a ela. Toda a igreja ela é chamada para amar cordialmente uns aos outros. Lembra do que Paulo fala em Filipenses? Considerai, pois, uns aos outros superiores a si mesmo. Não importa se é pastor, não importa se é um novo convertido, não importa nada disso, irmãos. No reino de Deus não existe distinção, acepção de pessoas, alguém acima, alguém abaixo. Existem papéis diferentes, submissões diferentes a serem realizadas no meio da comunidade. A esposa é chamada para submeter ao marido assim. A igreja é chamada para submeter aos pastores assim. Nós, como comunidade, somos chamados a submeter às lideranças e aos governos da nossa sociedade, da nossa cultura, assim. A palavra de Deus vai estabelecendo os papéis que nós devemos exercer. Se espera da nossa parte que a gente tenha um coração sempre pronto a ouvir. E aí, deixa eu te dar um conselho prático. Não calunie e não faça parte de rumores negativos. Lembre-se de que preparar um sermão é difícil, é muito trabalhoso. Honre seus pastores recebendo a palavra de Deus com humildade. Sempre faça, irmãos, o que estiver ao seu alcance para quebrar todo tipo de fofoca, todo tipo de reclamação. Lembre-se de que ao você estar honrando o seu líder, você vai estar honrando a Deus que estabeleceu aquela liderança. Isso quer seja aqui, irmãos, quer seja em qualquer lugar que você for. Tenha sempre esse coração pronto a quebrar fofocas, calúnias, reclamações. Se você tem algo contra o seu pastor, contra a sua liderança, vá lá, meu irmão, chegue para ele e diga. Vá lá para ele, pastor, o senhor falou isso aqui, pastor, o senhor fez isso daqui, ali não deu certo, eu não entendi, pastor. Isso aqui não ficou legal, pastor. Já vários irmãos aqui na igreja já fizeram isso aqui comigo. E como eu sou grato a Deus pela vida de vocês. É ruim ouvir? É horrível. É difícil ouvir? É difícil demais. Mas leais são as feridas feitas por aqueles que amam. Eu sei que vocês me amam. A gente sabe quem ama a gente de verdade. Então, irmãos, temos cuidado para preservar essa unidade. Para preservarmos esse amor uns para com os outros. Não fofoque, não calunie ninguém, não difame ninguém, como nós aprendemos até no último PG. Se você tiver que difamar alguém, difame na cara dele, fale para ele. Irmão, isso aqui não está certo. Biblicamente, o que o senhor fez, pastor, com todo respeito, isso aqui não é legal. Isso aqui, o que é que o senhor acha disso aqui, pastor? Algo que eu sempre faço, eu sempre vou com um tom de pergunta. Quer seja com meus pastores, com a minha liderança ou com qualquer um de vocês. Sempre quando eu vou questionar algo que está sendo feito ou falado, eu vou com um tom de pergunta. Irmão, isso aqui, aconteceu isso aqui mesmo? Ei, me explica isso aqui, como foi isso aqui? Eu nunca vou, irmãos, com esse tom de apontar, porque às vezes a gente não tem a visão do todo. Não entende o todo. E isso nos prejudica. Então não calunie, não difame. Chegue, fale, corrige, ame o seu pastor, ame a sua liderança. Ame o povo que ama, ame aqueles que amam. Vocês, e aí entra esse segundo ponto, ame os seus pastores. O tenhais com amor e máxima consideração, como o apóstolo Paulo nos ensina. Algo muito legal, desde que eu cheguei aqui na igreja, isso me chama muita atenção da parte da liderança aqui da igreja. Essa afeição que os irmãos têm. Não somente com os pastores, mas com a comunidade como um todo. A gente demonstra a nossa alegria, a gente fresca. Chegaram alguns irmãos novos ali. Eu nem conheço os irmãos direito, já estava frescando com eles. Ah, mas aqui é assim mesmo, né? Lá também é assim, e a gente vai brincando. É uma forma de a gente demonstrar afeição. Isso é muito legal, irmãos. Estava conversando com o pastor, eu estava com ele ao longo dessa semana passada agora, e ele estava comentando a respeito de algumas dificuldades que a gente vai passando e tal. Eu falei assim, pastor, isso é muito legal, né? Falando de dificuldade, de problemas. Aí eu falei, pastor, isso é muito legal, né? A gente de fato é uma família. Porque isso aqui, pastor, que acontece, que o senhor está falando, só acontece em uma igreja, que é de fato uma família. Problemas, irmãos, dificuldades, só vai surgir quando pessoas se relacionam. Não significa que já somos uma igreja perfeita, não. Mas significa que estamos caminhando rumo a um caminho certo, que agrada a Deus. Agora, o que nós não podemos esquecer é que durante esse caminho haja perdão, reconciliação e humildade. Guarde essa palavra. Humildade. Então,
Sempre surpreenda a sua liderança com um gesto de gratidão, de apreço. Talvez um presente ou demonstração de preocupação com o descanso. Estava até falando com o Vitor ali. Ele aí já voltou das férias e tal, passou rápido. E eu comentei com ele, cara, foi a primeira vez que eu me senti de fato descansado. Porque sempre quando eu tirava férias do meu outro trabalho, antes de me dedicar integralmente ao ministério, eu nunca me sentia descansado. Porque eu estava sempre fazendo alguma coisa, quer seja para o seminário, quer seja na igreja, pregando, aconselhando, discipulando. E aí foi a primeira vez que eu parei de fato, desse período aqui que eu ganhei responsabilidades na vida, né, para descansar. E eu, como agradeci no começo, irmãos, queria expressar isso de novo. Muito obrigado por isso. Somos uma igreja que demonstramos isso com o povo, com a nossa liderança. Esse apreço, esse cuidado, que a gente continue melhorando nesse sentido. Amando e cuidando dos nossos pastores, daqueles que estão ao nosso redor nos liderando. Siga o exemplo do seu pastor. Lembra que o pastor ele é chamado para zelar pela tua vida, para cuidar da tua vida. Aqui pode soar como aquela ideia de que nós devemos cultuar uma figura, um personagem dentro da igreja. Não é isso. Às vezes acontece muito comigo isso. Às vezes eu estou conversando com a Amanda, mas o pastor faz assim. Ou às vezes eu queria tomar uma decisão, o pastor Vladimir fala assim, ele resolve assim. Ou então, no seminário também a gente tem vários exemplos, né? No seminário, o pastor tal fala assim. E a gente vai meio que pegando e aprendendo com esses irmãos. Não é um culto a uma personalidade, a uma pessoa. Não é uma referência que você tem de alguém que serve e ama a Deus e você gostaria de seguir o mesmo caminho que aquela pessoa segue e serve a Deus. Então sempre esteja ajudando o seu pastor a cuidar de si mesmo. Cuidar da vida espiritual dele, a cuidar da família dele. Ao você fazer isso, você vai também estar cuidando de si mesmo. Então algo muito legal, irmãos, é expresse gratidão, por exemplo, quando o pastor ensina, prega. Mande uma mensagem encorajando ele. Ajude ele nos seus sermões. Pastor, tem isso aqui que não ficou tão claro. Pastor, isso aqui, Deus falou tanto ao meu coração. E aí você vai ajudando o seu pastor a continuar firme. A gente tem dificuldade nisso aqui, irmãos, porque a gente é daquela cultura que se elogiar, você vai estar alimentando o orgulho do outro. Né? Não vou elogiar, não vou falar, porque eu vou estar fomentando o orgulho do irmão. Quero que você lembre que a palavra de Deus ensina a gente a honrar as pessoas, a elogiar as pessoas. O que nós não podemos fazer é nos elogiar. Provérbios diz que os teus próprios lábios não elogiem a ti mesmo, mas que o de outros te louvem. Então, a ideia do elogio é para mostrar que a pessoa está no caminho certo, que aquilo ali que ela está fazendo glorifica a Deus. É uma demonstração clara de que aquela pessoa está honrando a Deus e fazendo o que Deus espera dela. Pastor, como Deus falou ao meu coração, louvado seja Deus pela sua vida. Pastor, muito obrigado pela palavra de hoje. Estava precisando ouvir isso. E aí aqueles que escutam o elogio, quer seja o pastor, quer seja qualquer outro irmão no meio da comunidade, tem que tomar cuidado com o seu orgulho. E sempre redundar o que você está ouvindo em glória a Deus. Então, não dá tempo de discorrer isso, mas o ponto é, eu elogio para a glória de Deus, eu recebo um elogio também para a glória de Deus. Não é o que nós estamos fazendo, mas é o que Deus está fazendo através de nós. E aí, um outro ponto é, seja um motivo de alegria para os seus pastores. Agora eu vou falar vários pontos, né, para poder aproveitar essa noite especial que Deus aprove para a gente. Não seja um fardo para o seu pastor, se opondo ao ensino, estressando muitas vezes ele, sendo alguém partidário, briguento na comunidade. Aqui, irmãos, inclui aquela ideia de ser alguém que está sempre servindo na igreja. Facilite o trabalho do seu pastor. Cuide dele, se preocupe com ele, não fique se atrasando, não fique deixando de servir, não fique faltando às programações. Seja um encorajador no meio da comunidade. Ajude o seu pastor no papel que Deus deu a ele. Nós vimos aqui quantas responsabilidades eles têm. Ajudemos eles nesse sentido. Ajudemos eles a preservarem a unidade da comunidade. Por último, para o alívio de vocês, estava de férias, né, irmãos? Então tem que aproveitar. Após a gente ter essa reflexão honesta da palavra de Deus, do trabalho dos pastores, pelo menos no meu coração, a primeira coisa que me faz fazer é orar. Orar. Porque os pastores são chamados, irmãos, para uma atividade, para um papel que eles não são capazes de cumprir. Não são capazes de cumprir.
É um fardo pesado que eles não são capazes de suportar. Somente em Cristo e por Cristo eles podem realizar isso. Por isso que nós precisamos orar por eles. Diariamente. Tem irmãos aqui na igreja que eles chegam e falam: olha, pastor, eu tenho um dia especial só para orar por você. Pastor, hoje eu orei por você. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir. Uma vez uma irmã, filha pequena, chegou e falou: pastor, já a minha filha lembrou de você na oração. Isso é incrível, irmãos. Ao perguntarem para Spurgeon qual era assim, qual era o segredo de um ministério tão eficaz, ele dizia: a minha igreja ora por mim. A minha igreja ora por mim. Por isso, irmãos, ore pelo seu pastor e diga para ele: pastor, eu estou orando por você. Pastor, conte comigo. Pastor, estamos juntos nessa. Facilite esse trabalho para que juntos, irmãos, possamos preservar a unidade da igreja. Sermos diferentes dessas outras comunidades que estão desonrando a Deus, não estão trazendo glória a Deus. Que a nossa igreja, irmãos, apesar de todas as suas falhas, a igreja imperfeita que nós somos, nós possamos apontar para aquele que é perfeito. Para que as pessoas olhem para nós e deem glória a Deus, não a homens, não a nós, mas ao Senhor que é digno de toda adoração, de todo louvor, toda glória que é devida ao seu nome. Amém? Deus nos ajude a sermos um povo, uma igreja saudável, caminha para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez, suplicar pela sua graça. Nosso Deus, muito obrigado. Nos sentimos tão bem pastoreados pelo Senhor, Deus. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelos líderes que o Senhor nos deu, os pastores, os diáconos, pessoas que zelam por nós, os líderes de ministérios, de departamentos, que zelam pelas nossas almas, que se importam conosco, que se fazem presente, que são sempre acessíveis para nos ouvir, para chorar conosco, para se alegrar conosco, para passar pelas dificuldades junto conosco. Sabemos que isso é muito difícil no contexto cultural, mundial que nós vivemos como igreja. Sabemos que isso é um presente do Senhor, Deus. Presente ter pessoas assim e um presente fazermos parte de uma igreja assim. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a honrar nossos líderes, a imitar o Senhor Jesus Cristo, sempre prontos a servir, amar, cuidar e zelar uns pelos outros. Ajuda eles a perseverarem na luta contra o pecado, uma vida de santidade e a cumprirem os papéis que o Senhor deu a eles. Que cada um de nós sejamos encontrados como servos fiéis, que amar o Senhor acima de todas as coisas e cumprir o chamado que o Senhor deu individualmente a cada um que está aqui. Esse é o nosso desejo em nome de Cristo. Amém.